Vamos então aqui dar início à nossa aula prática. A minha cliente já está com a touquinha, luvas, né? Então, tudo isso para a gente garantir a biossegurança da cliente. E vamos então escolher qual tipo de shieldry, o tamanho do shieldry que nós vamos colocar na cliente. Vou mostrar para vocês dois tipos de shieldry, que é o que eu mais uso aqui e o que eu mais gosto. São os shields anatômicos, então eles são um gelzinho, só que eles são anatômicos, a gente não precisa passar nada aqui atrás dele para que ele cole no olho da cliente. Como ele é de silicone, ele já permite essa adesão na pele e que também acaba sendo até mais confortável do que antigamente, que nós tínhamos que passar a cola aqui. Então, eu uso esse modelinho, que é o modelinho ursinho. Esse shield, ele permite uma curvatura bem acentuada, então ele fica bem curvadinho. E temos o borda infinita. O borda infinita, como ele já diz, né? A sensação, o efeito que ele vai trazer é de um lift. Ele não curva tanto quanto o cachorrinho. Claro que curva, mas são efeitos diferentes. Esse parece mais um lift, é uma curvatura média, e esse é uma alta curvatura, ok? E todos esses shields têm tamanhos que estão aqui atrás, em forma de letra, né? Letra L, esse tem aqui em cima a letra M, como vocês podem ver. E assim você consegue distinguir tamanhos do shieldry de acordo com o fio da cliente. Ó, esse é a letra S. Então, a letra S são cílios, são um shieldry, moldezinho, um tamanho pequeno, tá? Nós temos, então, o tamanho médio, como o nome já diz, é médio. Temos também o tamanho XL, que é maiorzinho. E tem ainda o XXL. Esse moldezinho ursinho, você encontra até esse tamanho grande. É como se ele fosse um extra GG, né? Então, imagine que seja o P, o M, o G e o GG, tá? Então, desse modelinho, nós encontramos esses tamanhos. Já o borda infinita, ele também é denominado dessa maneira, como L, como M, né? Ó, como M, o médio e o G. Então, você vai encontrar eles e atrás deles tem o tamanhozinho que é o molde. Como que nós vamos escolher? Nós vamos, então, colocar o molde no olho da cliente, na pálpebra, e vamos medir o tamanho dos cílios dela. Uma dica bem de início para vocês, que o que a gente vai mais usar são esse tamanho S e o tamanho M, tá? Então, a maioria vai ser esses tamanhos. Mas como que nós vamos ver? Então, aqui nós vamos fazer a aplicação, sem lavar primeiro, só para ver qual molde você vai usar. Vamos colocar bem rentezinho a raiz, tá? Então, ele não pode ficar muito para cima. Vamos pôr assim. E com uma espátula, a escovinha, a gente vai colocar os dedos dessa maneira e vamos puxar esse fio. Aqui vocês vão conseguir ver que o fio dela, ele tá passando do meio do shieldry. Então, para saber se esses cílios esse tamanho, ele tem que estar passando a metade do shieldry. Vou riscar com a caneta para vocês entenderem. Então, ó, é bem na curvatura. O fio da sua cliente tem que estar passando mais ou menos dessa altura, tá? Então, o fio, ele tem que estar passando para cá. Se ele ficar abaixo disso, ele não vai curvar e também pode quebrar o fio. Então, é por isso que a gente usa mais os tamanhos pequenos, o S, o M, tá? Na borda infinita,
a mesma coisa. É nessa curvaturinha aqui, nós precisamos que o fio passe para cima. Então, ó, aqui é a curvatura. O fio tem que estar passando para cima dessa curvatura, até para cá. Para que faça todo o efeito que a gente quer de curvex. Então, agora, depois de escolhido, eu vou fazer a higienização. No caso dela, que nós vimos, o tamanho vai ser o P, tá? Então, vou usar esse tamanho S aqui, que é o correspondente ao tamanho P. A aplicação é muito fácil por ser de silicone. E aí, aqui, ó, vou mostrar de novo pra vocês. O fio dela, ele tá passando da curvatura, da marquinha ali da metade do childre, tá? Então, vamos fazer a higienização. A higienização é normal. É como se você fosse fazer a higienização para uma aplicação de cílios. Então, com o shampoozinho, uso o shampoozinho da minha marca, porque ele tem camomila, ele tem o pH levemente alcalino. Então, eu jogo aqui na pálpebra, porque também precisa fazer a higienização da pálpebra. E vou fazer com um bastonete. Lembrando, meninas, que se os cílios da sua cliente tiver com resíduos de rímel, maquiagem, isso vai dificultar que o produto entre no fio, né, para fazer toda aquela quebra das pontes, né, de enxofre. Então, assim, esse fio precisa estar bem limpinho. Se a sua cliente tiver com muito resíduo de maquiagem, peça para que ela vá ao banheiro, deixe ali um lenço umedecido, uma água micelar, para que ela tire bem esse resíduo, tá? Então, aqui pode esfregar bem, como ela não tá com a extensão de cílios, limpa bem as pálpebras, porque se tiver oleosidade, o childre também vai ficar difícil ali para trabalhar com ele por conta dele deslizar. Eu vou tirar uma foto do antes, né? Mas acho que tem, né? Nada. Deve ter vários outros, né, que a gente fez. Ardendo? Enxágua bem. Já de início, vamos fazer uma análise do fio dela. Aqui é bem visível que esse fio é um fio grosso, um fio saudável. Então, esse fio aqui é um fio que realmente ele aguenta passar por processos químicos, né? É um fio que você não precisa retirar rápido, mas os produtos químicos, mas que nós temos também que observar, né? Então, ó, é um fio extremamente saudável. Lembrando, meninas, sempre tire foto do antes, tá? Nunca esqueçam de tirar foto do como é os cílios antes para mostrar para a cliente a diferença. Então, nós vamos isolar os fios de baixo só para ficar mais fácil da aplicação. Então, aqui não precisa usar a fita aqui embaixo, somente mesmo o pad. Então, deixa eu dar uma maneira que você consiga ver os cantos internos, que é eles que fica sempre deixando um para trás e dá diferença no resultado. Então, olhe bem aqui para ficar bem acopladinho.
Fiz aqui, então, a aplicação do pad e vou com o Children. Como nós já vimos que vai ser o B, o que é, no caso, o S, eu vou vir, então, aplicando. Olha aqui, na foto, no vídeo, vocês conseguem ver aonde é o canto interno? Canto interno, canto externo. Aqui, ele é menos gordinho do que no final, porque no comecinho do olho, os fios já são mais fininhos. Então, por isso que esse molde já tem esse formato. Então, eu venho primeiro, aplico o meio e vou colando as laterais. Bem rentezinho a raiz dos cílios. E agora sim que nós vamos fazer a acoplagem desses fios no Children. Uso, então, essa colinha, né, que é a Balm, da Master, que eu uso também todos os produtos químicos da Master, então eu uso também dela. Eu gosto dela pelo fato dela ser bem consistente e permite uma fixação muito boa nos fios. Então, eu venho aqui com um bastonete mesmo e vou tirar a quantidade de cola. Posso pôr aqui, ó, bem na minha palma da mão aqui, no dorso da mão, e venho fazendo a aplicação dessa cola para esticar esses fios no Children. Esse passo é muito importante, porque esses fios, eles têm que estar bem esticadinhos para dar o efeito. Então, vamos lá. Põe a cola e venho do canto externo para o canto interno. Não pode começar passando a cola aleatório, porque vai dar diferença na hora de alinhar. Então, vamos esticar bem eles aqui. Vai ter alguns que não vão parar, porque são menores, pequenininhos. Não se preocupem, porque depois nós vamos fazer uma outra técnica com o filme para esticar eles. E venho esticando, ó. Quanto mais o fio é grosso, mais difícil é para ele ficar ali, né, acopladinho. Porque ele é um fio mais grossinho, mais resistente. Vocês podem notar, olha aqui, como que tá passando da curva para cima, né, o tamanho do fio dela. Se fosse o tamanho M, iria ficar pequeno no olho dela. Mas também, meninas, essa pontinha não pode estar passando pra cima dessa curvatura, tá? Porque senão as pontas do fio vão ficar amassadas. Agora eu venho só repassando aqui alguns que ainda não ficaram acopladinho
e venho pro outro olho. Da mesma maneira, do canto um pouquinho assim, do canto externo. Então, aqui, fiz toda o alinhamento, a acoplagem. Vou já para o passo 1. O passo 1, meninas, vocês não podem aplicar o produto nas pontas do fio. Aonde nós vamos aplicar? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra ver. Nós vamos aplicar da raiz até o meio, tá? Então, na hora de aplicar, vocês podem fazer até uma linha. Então, ó, lembrando, da raiz até o meio. Nesse passo 1 é onde nós vamos que acontece a quebra das pontes de hidrogênio. Então, a gente precisa que quebre essas pontas aonde tá a curvatura, onde a gente quer que curva. Então, pode passar assim, como se fosse uma linha, ó. Bem aonde é a curvatura, como se fosse uma linha. E aí sim, dá umas batidinhas na raiz. Então, não precisa aplicar esse produto nas pontas do fio. Por quê? Nas pontas é onde os fios são mais frágeis, tá mais fragilizado. Então, acontece muito de quebra dos fios. E nós não precisamos que as pontas se curvem, né? A gente só quer essa curvatura ali no meio do fio. Então, não tem necessidade de passar produto nas pontas. Esses produtos não podem entrar dentro dos olhos, então cuidado com a quantidade, tá? Esse passo 1, ele é igual ao permanente, então o cheiro é bem característico também do permanente. E agora ficou os fiozinhos saindo. O que nós vamos fazer? Com o papel filme, nós vamos acoplar eles ali, forçando, né? Cortei um pedaço, venho aqui por baixo e puxo para cima.
Do outro lado também. E agora aguardar os minutos. Sempre eu gosto de marcar aqui no pad. Então, agora é 12h38, marquei os 38. Daqui 15 minutos eu vou entrar, vou tirar esse plástico e vou ver se o fio está maleável. Lembrando que esse passo, ele pode ir o tempo de 15 a 20 minutos. Tem fio que com 10 minutos também, ele já deu uma boa amolecida no fio. Então, esse fio não precisa atingir os 20 minutos, né? O fornecedor pede que esse passo 1 fique até 20 minutos, mas nem sempre você precisa. E é aqui que está o segredo, porque muitas vezes a profissional passa o produto e vai fazer outra coisa, né? Enquanto às vezes continua agindo ali, o fio já não está aguentando mais, teve muita quebra, é um fio já poroso, ressecado. Para que você deixar os 20 minutos? Se com 12, 15 minutos ele já ficou molinho. Então, daqui a pouco nós vamos entrar aqui, né, tirar esse papel filme e ver com um palitinho mesmo se aquele fio está maleável, tá? Vocês vão ver daqui a pouco. Ô, Ju, não precisa dar zoom